E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem. Nós vamos falar um pouquinho agora, vamos ver se vocês descobrem da filosofia. Até agora, os filósofos não fazem senão interpretar o mundo das diversas maneiras, porém tratá-las de transformá-los. Alguém sabe de quem que é? Então nós vamos descobrir lá na frente. Filósofo economista em ação, foi criador do socialismo científico e o inspirador da ideologia comunista de uma nova chave da leitura e análise da história. Já sabem quem é ele? Não? Então vamos mais para frente um pouquinho. O marxismo se fundamenta em três pilastras fundamentais: o idealismo alemão, a economia política inglesa e o socialismo francês. Agora já sabem, né? Filósofo marxista, podemos distinguir duas grandes etapas na obra de Marx: o marxismo jovem, a teoria da alienação e reflexão sobre a ideologia, e o Marx maduro, materialismo histórico. Então aqui vocês já sabem já tem a certeza de quem nós estamos falando, que é do Karl Marx, né? Aqui quando a gente pode dividir a obra dele em duas etapas. O Marx jovem, que fala da teoria da alienação, que é a reflexão sobre a ideologia, e Marx maduro, o materialismo histórico. Explica o movimento pela luta dos contrários. Não isola os contrários nem os considera sistematicamente incompatíveis. Um não pode existir sem o outro. Todo movimento, toda mudança, toda transformação são explicáveis pela luta dos contrários. Então, o Marx ele fala que essa luta do contrário, ela não é isolada. Ela necessita, né, de pessoas. Ela não pode existir um sem o outro. E lembrando que dentro da filosofia a gente sempre puxa um pouquinho a sociologia, ainda mais nesse assunto aqui, que a gente está falando de luta dos contrários, que são as lutas de classes, né? Então sempre puxa um pouquinho. Os marxistas explicavam o desenvolvimento histórico com o resultado das lutas de classes. Então, os marxistas, eles sempre explicavam que é um desenvolvimento histórico na luta das classes. O motor da história é a contradição. Então, o motor dessa história toda é a contradição que vem tendo essa luta de classe. A luta de classe explorada e classes exploradoras. Então, é essa luta de classes exploradoras entre as classes exploradoras, né? A concepção marxista de sociedade. A história humana é a história das relações dos homens com a natureza e dos homens entre si. Então, essa fala dele aqui, ele fala que a história da humanidade é a história da relação dos homens e que os homens, ele também tem as relações com a natureza e com ele mesmo. Então, é uma junção uma da outra, né? O homem com ele mesmo e o homem com a natureza. Nesses dois tipos de relação, aparece como um intermediário o elemento essencial, o trabalho humano. Dessas formas, Marx descobriu as leis da história. Então, nesses dois tipos de relação, tem um intermediário nesse meio aí, que é o quê? O trabalho humano. Sem o trabalho humano, não existiria esses dois tipos. E dessa forma, ele descobriu as leis da história. Para Marx, o capital era o principal ponto a ser investigado, para que fosse possível entender as mudanças sociais que surgem
em um dado momento. Então, ele fala que o capital era o principal ponto, né, de investigação, que era possível entender as mudanças sociais que surgem em um dado momento. Marx já observava que só o conflito entre as classes pode mover a história. Assim sendo, para o referido autor, ele em qual das oposições se evidencia as características de uma classe social. Então, para ele já observava que somente o conflito, né, tinha o poder de mover a história. Então, através do conflito, né, eles conseguiam lutar por aquilo que ele achava que era melhor, né? Que a partir disso aí também existiria o quê? Uma mudança. E essa mudança favorecia todos os trabalhadores. O cordel, gênero literário desenvolvido na região do Nordeste, configura-se como um instrumento poético que, por meio da rima, da matéria e dos versos, expressa a cultura popular. Nesse sentido, o cordel, sinônimo de poesia, canta e conta histórias de lutas, de amores e quase sempre tematiza as questões sociais e políticas do país e do mundo. Então, todo mundo conhece a literatura de cordel, né? Todo mundo já sabe que é um gênero literário e ele é desenvolvido na região Nordeste e ele configura-se como um instrumento poético, que é o meio de rima, né, da métrica e dos versos, e ele expressa a cultura popular. O cordel ele é um sinônimo de poesia que canta e conta histórias de lutas, de amores, e não só de amores, né, de questões sociais e políticas do mundo. De acordo com as ideias socialistas de Marx, o capitalismo é responsável pelo surgimento das classes sociais. Nesse sentido, a sociedade se desenvolve de forma desigual, como ricos e pobres. Então, de acordo com essas ideias do Marx, o capitalismo ele é o único responsável pelo surgimento das classes sociais e que essas classes sociais ela é de forma muito desigual, aonde a gente conhece até hoje em dia que são os ricos e pobres, que são o que tem muito e os que têm poucos. Então a desigualdade não é só de agora, ela já vem desde antigamente. O sistema capitalista, a classe operária, é apresentada pelos trabalhadores mais próximos, pobres. Por outro lado, os empresários, que são os ricos, são os donos do meio de produção, capital, terra, equipamentos e instalação. Então, essa diferença social é tão grande que os pobres, né, eles são considerados como o trabalho. O pobre é considerado como trabalho. E os ricos, né? Os donos. Nossa, que letra feia. Os donos de empresa, misericórdia. De empresa e terras. Mas esses donos das empresas, das terras, eles não sobrevivem sem os trabalhos, sem os trabalhadores, que são os pobres. Portanto, podemos compreender que uma das características mais marcantes na divisão social é a posição que os trabalhadores ocupam na relação de produção. Então, veja bem, o que a gente consegue perceber nisso aí?
que é uma característica marcante, muito, muito forte na visão social, que ela é possível. Essa divisão social é a posição dos trabalhadores que ocupa na relação de produção. Então, não adianta você ser patrão, você ser o dono da empresa, você ser o dono da terra, se você não tem a sua produção, que essa produção é o quê? É a força do trabalho. São os trabalhadores, eles que desenvolvem o seu ganho, que te enriquece por um simples e mero pagamento, que às vezes pode ser até razoável, mas a maioria das vezes é muito ruim. Então, meninos, nesta aula, vocês vão ter suporte para responder as questões 9 e 10 da apostila, tá? E não deixem de fazer, não deixem atrasar. Respondam. Vocês têm aí uma semana para responder. Não deixe de fazer. E até a próxima aula.